Vamos agora à pregação da palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós no dia de hoje. Vocês passaram bem a semana, tudo bem? Graças a Deus, né? Graças a Deus nós estamos aqui reunidos. Hoje a família está um pouco maior aqui, graças a Deus, né? Ficamos muito felizes quando tem a casa cheia, né? E acho que Deus fica com certeza mais feliz ainda. Amém. Vamos começar aqui a nossa leitura. Abrir aqui em Provérbios 14. Provérbios 14, versículo 12. Vou fazer duas leituras aqui hoje, tá? No comecinho. Se quiser já deixar em aberto, Provérbios 14, capítulo 12, e depois Mateus 7, do versículo 13 ao versículo 14. Provérbios 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Vamos para Mateus agora. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 13 e versículo 14. Jesus dizendo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Você se acha privilegiado? Sim ou não? Amém. Vou dizer que nós somos muitíssimos, mas muitíssimos privilegiados. Mas vamos começar a pregação de hoje falando um pouco sobre probabilidade. O que é probabilidade? Vamos entender um pouco mais. Vamos considerar que um homem natural, ele evacue o sêmen dele durante a vida, uma média. Ele evacua o sêmen dele uma vez por semana, e ele vive em média 75 anos. No ano temos 52 semanas, totalizando 3.900 evacuações durante a vida. Em média, por evacuação, 350 milhões de espermatozoides. 350, uma média. Uma mulher libera, em média, 500 óvulos aptos para serem fecundados, em média. Lógico, ela vem com muito mais, mas durante a vida, em média, 500 óvulos para serem fecundados. Aí vocês vão me perguntar: Daniel, o que isso tem a ver com a pregação de hoje? O que isso tem a ver? Mas eu vou dizer para vocês, isso mostra que eu e você somos únicos. Eu e você somos únicos. Imagina só, nós fomos vencedores dentre 500 milhões de seres que vieram junto com a gente. Nós fecundamos o óvulo exato para sermos quem somos hoje. Se nós tivéssemos fecundado um outro óvulo, nós não teríamos as mesmas características que nós temos hoje. Se nós tivéssemos perdido a nossa corrida contra 50 milhões, nós não estaríamos aqui no momento. Imagina só, Deus te fazendo a seguinte proposta, fazendo um desafio para você. Por exemplo, vem Gil, vou falar um negócio para você, Gil. Você vai lá para a Terra e você vai competir com 500 milhões de seres, para no momento certo da vida você acertar o óvulo exato no momento certo para você ser quem é. O que você pensaria? Se você colocasse isso na sua vida, o que você pensaria? Será que você conseguiria lograr êxito nessa situação, sim ou não? Eu acho que não. Eu ficaria com muito medo. Eu ficaria com o coração apertado, falando: será que eu vou conseguir? Imagina só a gente passar uma São Silvestre
50 milhões de pessoas na São Silvestre, e você correndo lá, começando a corrida. E aí, você só você conseguiria a sua vida se você ganhasse em primeiro lugar. E aí, o que você faria? Será que você confiaria em Jesus para que você conseguisse ter a sua vida plena, como tem hoje? Todos nós somos vencedores. Vocês são vencedores, eu sou vencedor. Nós passamos por isso. Nós passamos pela porta estreita, estreitíssima. Deus nos ajudou. Imagina só, se Deus não tivesse nos ajudado, nós não estaríamos aqui. Amém? Portanto, desde a nossa preexistência, nós somos desafiados a entrar pela porta estreita. Desde o início, Deus nos fez especialistas nisso. Se assim não fôssemos, nem estaríamos da forma como estamos hoje. Nós nem estaríamos vivos. Então Deus já nos abençoou plenamente. Deus está sempre conosco, desde o momento do nosso nascimento até agora. E temos a certeza que se nós permanecermos fiéis e íntegros, estaremos com Ele para todo sempre, e Ele conosco. Entrarmos pela porta estreita. Por que então, na prática, nós insistimos em andar e permanecer na porta larga e no caminho amplo? Por que será? Se Deus nos fez tão especialistas em entrar numa porta estreita, em algo tão impossível que é estar vivos, simplesmente estar vivos, por que será que durante a nossa vida nós buscamos tanto o caminho largo? Nós buscamos tanto o caminho amplo, a porta larga para poder passar? Será que nós estamos brigando contra a nossa natureza? Uma pergunta que eu tenho para fazer para nós aqui. Apesar de já nascermos naturalmente vitoriosos, nós muitas vezes não conseguimos aproveitar as maravilhosas oportunidades que Deus, o Senhor, concede para você e para mim. Vamos pensar comigo. Nós somos mais ou menos 8 bilhões de pessoas nesse mundo. São 8 bilhões de pessoas que passaram pelo mesmo processo, foram vencedoras. Mas a grande maioria optou para a porta larga, pelo caminho amplo. Nós, pela misericórdia de Deus, conseguimos passar pela porta estreita. Estamos permanecendo, graças à bênção do Senhor, no caminho apertado. Vamos abrir aqui em Gênesis, capítulo 2, para a gente entender um pouco mais sobre onde eu quero chegar nessa manhã. Gênesis, capítulo 2, versículos 15 e 16. Gênesis, capítulo 2, verso 15 e 16. Diz a palavra de Deus: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos um pouco mais adiante no capítulo 3, vamos ler o versículo 1 e 2 também. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Olha só. Olha como é que Adão vivia naquela época. Ele tinha uma porta larguíssima para poder não desagradar a Deus. Ele podia fazer qualquer coisa, que ele não iria desagradar a Deus, a não ser por uma coisa: ele não poderia consumir
o fruto do bem e do mal. Aí no capítulo 3, a Eva falou que não podia nem tocar. Então, vamos colocar que foram dois mandamentos só. Perto do que ele poderia fazer durante toda a existência no Éden. Mas, infelizmente, ele, representando a humanidade, optou pelo caminho estreito. Ele tinha tudo, tinha uma vasta coisa maravilhosa para ficar em comunhão com Deus, poderia fazer qualquer coisa sem desagradar o nosso Deus, e ele optou justamente pelo caminho estreito. Só que no momento ele deveria optar pelo caminho largo. Olha só como nós somos diferentes. Quando nós fazemos as coisas, nós buscamos fazer as coisas erradas, nós erramos o alvo. Pode ter um alvo gigantesco na nossa frente e a gente consegue atingir o lado errado. Olha que coisa triste de quando nós resolvemos pecar. No caso de Adão, a porta estreita era o pecado. Ele poderia fazer o que quisesse, com exceção da ressalva divina. E ainda assim não desagradaria a Deus. Infelizmente a humanidade optou pelo caminho errado, pelo caminho estreito do pecado. Vamos exemplificar o que será caminho largo, porta larga e caminho amplo, e o que será a porta estreita e o caminho apertado. Porta larga, para nós hoje, o que é? É quando nós cometemos o primeiro pecado. O primeiro pecado consciente, nós adentramos a porta larga. Primeiro pecado consciente. Olha só olha a vastidão de pecados que nós temos hoje para cometer. Muitos pecados, totalmente diferentes da época de Adão e Eva. Temos muitos pecados. Podemos mentir, podemos roubar, podemos fazer várias coisas. E já estamos adentrando a porta larga. Para permanecer no caminho largo, o que é? Vamos continuar pecando. Continuar pecando do jeito que nós vivemos, do jeito que nós queremos, vivendo a vida da forma como nós vivemos anteriormente, antes de conhecer Jesus. O que é o caminho? A porta estreita. A porta estreita todos nós já sabemos, e graças a Deus nós já passamos por ela, que é receber o Evangelho de Cristo, este sacrifício de Cristo nas nossas vidas. E o que é o caminho apertado? O caminho apertado é permanecer firme e fiel até o final nos ensinamentos de Deus. É o que nós estamos fazendo hoje. E se Deus quiser, e se Ele, com certeza, Ele vai fazer isso no nosso coração, de nós permanecermos até o final, fiéis ao Senhor. Amém? Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 2. Para a gente entender um pouco mais o que acontece com a gente quando nós optamos pela porta larga, pelo amplo caminho. Vamos abrir aqui nas nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2. Versículos capítulo 2, versículos de 1 a 5. Efésios 2, versículos de 1 a 5. Diz a palavra de Deus: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha que maravilha. Pela graça nós somos salvos. Porém, nos primeiros versículos nós vemos o Espírito que atua nas pessoas que estão na desobediência. Quando nós cometemos o primeiro pecado, quando nós adentramos a porta larga, o que acontece conosco?
o espírito do poder do ar entra no nosso coração, ele é um espírito sorrateiro. Ele não pensa que ele é um espírito que vai fazer, sei lá, de repente aparecer um endemoniado, uma coisa. Não, ele é bem sorrateiro. Tanto que a pessoa acha que não está com esse espírito. Nós conversamos com as pessoas nas ruas, pessoas que não são batizadas, que não receberam Cristo ainda, a gente acha que é normal aquela pessoa. Mas tem um espírito dentro dela. O espírito do poder do ar. Esse é o espírito que atua nessas pessoas. Ela funciona como um imã. Quando ela quer sair do mundo, o espírito puxa como um imã para as coisas do mundo de novo. Vocês se lembram do livro de Juízes, como é que é? As pessoas, o povo de Israel daquela época, ele via assim, uma vez bom, uma vez ruim. E o juiz livrava todo mundo, depois todo mundo caía. Por quê? Porque era esse espírito atuando nas pessoas. O espírito da instabilidade espiritual. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Pela ação desse espírito, que a pessoa opta no primeiro pecado consciente, esse espírito vem, toma conta. E aí, o mundo está do jeito que está. Mas graças a Deus, como a gente pode ler, quando a gente pôde ler no versículo 4, que diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha só, a bênção que Deus tem para toda a humanidade. Só que nem todos querem adentrar a porta estreita. Nem todos querem permanecer no caminho apertado, porque é difícil. Mas Deus, quando nós temos confiança em Deus, e quando nós buscamos de forma verdadeira os ensinamentos de Deus, Deus continua conosco. Deus continua conosco. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 42 ao 49. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 42, do 42 ao 49, que diz o seguinte: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. É um comparativo entre Jesus e Adão. Melhor dizendo, Adão e Jesus. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último, espírito vivificante. Não foi o espiritual. Se a gente não tiver paciência para permanecer no caminho apertado, a gente vai abandonar o Senhor e continuar no caminho largo, e passar para o caminho largo. Isso que é o pior, é triste fazer isso. E tem muitos irmãos que abandonam, tem muitos irmãos que olham para trás, está no arado, mas olham para trás e veem assim: o mundo estava gostoso do jeito que estava, então eu vou voltar, vou abandonar Cristo. Tantos irmãos, tantas pessoas que nós vemos que estão aqui no nosso meio, que abandonaram. Quando a gente vê essa situação de pandemia, infelizmente muitos já abandonaram, muitos já deixaram o mundo penetrar, permanecendo saindo do caminho apertado e passando para o caminho largo. Esse momento de pandemia é o momento que nós devemos refletir, é o momento que a humanidade precisa refletir mais e realmente buscar fazer a vontade de Deus. Para a gente finalizar aqui, vamos abrir aqui, continuar aqui em 1 Coríntios, mas do versículo 50. 1 Coríntios 15, versículo 50, que diz: irmãos, eu lhes declaro
que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, nós que adentramos a porta larga, o caminho espaçoso, Deus tem uma solução para nós. Nós tivemos que passar por aquilo. Nós tivemos que passar por aquela dificuldade, das dificuldades do mundo. Mas agora que nós conseguimos o conhecimento do Senhor, Deus colocou uma semente incorruptível na nossa vida. E quando nosso corpo, que é perecível, perecer, nós estaremos com Cristo. Com um corpo incorruptível, porque a semente, ela morre. A semente não, o corpo ela morre para que a semente possa germinar plenamente, de forma verdadeira, de forma plena. E aí nós teremos um corpo glorioso. Não mais esse corpo que adoece, não mais esse corpo que cansa, não mais esse corpo que é suscetível às coisas desse mundo, suscetível ao pecado. Vamos confiar no Senhor. Vamos permanecer no caminho apertado. Vamos chamar pessoas para que possam passar pela porta estreita e possam permanecer no caminho apertado. Vamos fazer tudo isso juntos? Amém? Vamos continuar juntos. Se o mundo está lá com medo do coronavírus, com medo da pandemia, nós sabemos que a nossa vitória está com Cristo. Nós sabemos que a nossa vitória está com o Senhor. E quando nosso corpo perecer por este mundo, quando nós fecharmos os nossos olhos por esse mundo, iremos estar com um corpo glorioso, assim como Jesus Cristo. Pela graça de Jesus, pela misericórdia de Deus e pelos méritos de Cristo. Nós não temos nada de bom para oferecer, mas Deus nos resgatou. E nós queremos, em tudo, fazer a vontade de Deus. Então, vamos permanecer firmes e fiéis e vamos continuar a nossa caminhada, no nosso caminho apertado, que é difícil. Para a gente passar pela porta estreita, a gente tem que se adaptar. Para a gente permanecer no caminho apertado, a gente tem que fazer um regime para emagrecer, porque senão a gente pode cair. Então a gente tem que permanecer no caminho apertado até o final. Vamos orar? Oremos. Santo Pai que mora nos céus, louvado seja o Senhor eternamente, pelos séculos dos séculos. Pai, nós queremos aqui agradecer pela porta estreita e pelo caminho apertado que o Senhor nos colocou. Pois nós sabemos que se permanecermos fiéis, esse caminho apertado se transformará em glória e louvores ao Senhor quando nós morrermos. Pois a semente que é imperecível nos nossos corpos perecíveis irá florescer, irá nos dar corpos incorruptíveis e que possamos, em tudo, ter isso em mente no nosso coração, ter isso em mente para que nós não desanimemos nas batalhas deste mundo. Nós queremos também colocar as pessoas que estão no caminho largo, no caminho do pecado, para que essas pessoas venham se arrepender do fundo da alma e venham fazer parte da nossa família, da família do Senhor, e essa família maravilhosa, e que o Senhor nos abençoe de estarmos reunidos todo o primeiro dia da semana. Queremos te agradecer por esta manhã, por esta oportunidade de poder te adorar e te louvar. E pedimos para que o Senhor esteja conosco durante a semana, nos ajudando a permanecer no caminho apertado, de forma que o Teu nome seja louvado para todo sempre. Pedimos perdão por nossos pecados, por nossas atitudes erradas, pois mesmo, às vezes, mesmo nós permanecendo no caminho apertado, às vezes nós pecamos, às vezes nosso coração quer buscar coisas do caminho largo. Então queremos reconhecer o nosso pecado e pedir para que o Senhor nos ajude, para que de tal forma possamos permanecer firmes e fiéis no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós oramos e por fé agradecemos. Amém. Amém.